Muito bem, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Estênio Moura, especialista em produtividade humanizada, e aqui eu ensino profissionais do mundo corporativo a vencerem todas as tarefas do trabalho e terem mais tempo livre fora dele. Tempo livre para você cuidar da sua vida pessoal, para você fazer o que você quiser, estudar mais, fazer alguma atividade física, passar mais tempo com as pessoas que você gosta. Tem sido tão difícil, né? Às vezes a gente só se dedica ao trabalho, e é muito bom a gente se dedicar ao trabalho, mas a gente se dedica só ao trabalho. E é isso que eu não gostaria que acontecesse. E por causa disso que eu estou aqui, tentando ajudá-los e ajudá-las a encontrar um pouco mais desse equilíbrio. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como gerenciar essa carga de trabalho excessiva no mundo corporativo, mas gerenciar não significa abandonar, significa também a gente administrar muito bem as tarefas para a gente conseguir manter a nossa produtividade no trabalho. Porque muitas vezes esse excesso de carga ele pode gerar um estresse, esse excesso de carga pode gerar mais horas trabalhadas, esse excesso de trabalho pode gerar uma série de coisas. E eu nem estou dizendo que esse excesso de trabalho ele se dá por culpa sua. Nem tudo é culpa nossa, né? Mas muitas coisas a gente pode fazer, coisas que estão no nosso controle, e o grande foco aqui sempre tem sido esse, né? De te ajudar aí a reconhecer o que está no seu controle e, a partir disso, conseguir fazer as transformações que você precisa dentro daquilo que faz sentido para você, dentro daquilo que você escolhe fazer a cada dia, beleza? Então, vamos lá. Como vocês sabem e já me acompanham aqui, eu gostaria de começar sempre com alguns dados. Para você que está chegando agora e ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo para que mais pessoas também possam ser beneficiadas. E alguns dados que eu fui pesquisando em relação a excesso de trabalho, é natural que a gente encontre uma fonte importante relacionada a estresse, né? Relacionada a burnout, relacionada à ansiedade. E aí eu fui achar ali no International Stress Management Association, o Instituto ISMA, né, que a gente diz, que foi realizado uma pesquisa em 2021, e isso tem se intensificado, que o Brasil é o país, né, com o segundo maior índice de níveis de estresse relacionado ao trabalho. A gente só fica atrás do Japão. O estudo apontou que 72% dos brasileiros sofrem com algum nível de estresse no ambiente do trabalho. Nível de estresse aqui a gente pode falar sobre sobrecarga de trabalho, relação com os líderes, relação com as próprias tarefas e com as entregas. Não tem sido realmente fácil para poder administrar tudo isso. Então, 3/4 dos profissionais entrevistados pela ISMA, pelo Instituto, colocam o Brasil nesse segundo lugar em níveis de estresse. Quando a gente vai olhar também e medir o nível de estresse, ele está muito relacionado também às horas que a gente trabalha, né? Uma pesquisa da Robert Half em 2020 mostrou que 69% dos profissionais brasileiros trabalham mais do que a carga horária prevista no trabalho. E o que isso gera? Às vezes a gente trabalha mais porque a gente está envolvido em algum projeto muito específico que precisa de um pouco mais da nossa atenção e até do nosso tempo. Muitas vezes a gente trabalha mais porque a cultura da empresa valoriza isso e a gente acredita que se não trabalharmos durante mais do que 8 horas por dia ou mais do que as horas contratadas, a gente não vai ser valorizado e valorizada. Fato é que 47% dos entrevistados dessa pesquisa disseram que o excesso de trabalho é o principal causador do estresse no trabalho. O aumento da carga horária e você trabalhar sempre depois e sempre mais horas do que o combinado, quando não necessário, vai te causando também uma falta de sentido naquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente tem muita coisa para fazer e a gente acha que precisa fazer tudo até sexta-feira, e não é assim. E isso vai gerando estresse, vai gerando uma tensão, e esse estresse vai fazendo a gente piorar a nossa qualidade de trabalho. A piora na qualidade de trabalho normalmente faz a gente ter mais retrabalho. Faz a gente trabalhar, às vezes, mais tempo, porque a gente não consegue encontrar a melhor saída para fazer aquilo que a gente precisa fazer. E uma outra pesquisa que eu também encontrei da Fundação Getúlio Vargas, realizada lá em 2019 ainda, mostrou que 80% dos profissionais brasileiros trabalham mais do que 8 horas por dia. Então, a pesquisa da Robert Half mostra que 70% dos brasileiros trabalham mais, né, do que as horas combinadas, e isso vai de encontro, né, na pesquisa da GV, que mostra que 80% trabalham mais do que 8 horas. E desses 80%, 40% ainda mostram que não tem tempo suficiente para realizar suas tarefas no trabalho. E isso vem muito ao encontro daquilo que eu tenho sido convocado muitas vezes pelas empresas para dar treinamento de gestão do tempo. O tempo tem sido um grande desafio para os profissionais do mundo corporativo e eu diria que um grande desafio para todos os profissionais.
Parece que cada vez que o tempo passa, a gente tem menos tempo. Parece que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tanto na nossa vida pessoal, quanto no mundo corporativo, no nosso trabalho, as exigências que estão sendo feitas, as demandas que estão sendo passadas, parecem que não estão cabendo no tempo que a gente tem. E isso vai gerando uma sobrecarga do trabalho, porque nessa mesma pesquisa da GV mostra que 65% dos profissionais sentem que o trabalho interfere na sua vida pessoal e familiar. E 57% dos entrevistados numa pesquisa da revista Exame mostrou que trabalham mais do que gostariam, as pessoas trabalham mais do que gostariam. Às vezes já tem aquela sensação da sobrecarga de trabalho. Eu quero colocar todo mundo na mesma página aqui, porque de onde vem essa sobrecarga? Esse é o grande ponto. Muitos de nós, e eu já fui uma dessas pessoas, e para mim era muito simples dizer isso, porque era um nível de terceirização e eu resolvi o problema muito fácil. Muitos de nós acreditam que o problema da sobrecarga de trabalho vem só da empresa que nós trabalhamos. O problema da sobrecarga de trabalho vem só da liderança que nós temos. O problema da sobrecarga de trabalho vem só do mercado que a gente atua. É assim mesmo, esse mercado é muito concorrido, muito complicado, muita coisa para fazer, então eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu preciso fazer mais coisas, eu preciso trabalhar até tarde. Eu vim de um mercado de agências de propaganda, né? A agente de propaganda era muito assim, você tem que trabalhar muito mais horas. Se você não trabalhar todas essas horas, você não vai ser reconhecido. A agência é assim mesmo, trabalha até de madrugada todo dia. De onde vem isso? Colocar a culpa ou a responsabilidade da sobrecarga de trabalho sempre no outro, ou seja, ou no contexto, ou no ambiente, ou na minha liderança, ou nos meus clientes, nos coloca numa posição muito fácil de simplesmente terceirizar e aquilo que não está em mim, não há o que ser feito. Porque se a culpa é da minha liderança, então minha liderança que mude. Se a sobrecarga de trabalho vem da empresa, eu que mude da empresa ou a empresa que se adeque às realidades. E fato é que sim, muitas vezes vem de fora, mas às vezes vem de dentro. E eu elenquei aqui 5 coisas que nos fazem nos sobrecarregarmos de trabalho. Algumas coisas são impactos externos, sim, mas que refletem um comportamento interno também. A primeira delas, eu acho que é a mais fácil de entender, é a cultura empresarial que você está hoje. Se você trabalha numa empresa onde é valorizado o trabalho árduo, a dedicação extrema, pessoas que comemoram e vibram e vangloriam as outras ou aquelas que trabalham até tarde, talvez você se sinta coagido e coagida também em trabalhar muitas horas por dia. Né, onde se valoriza que mande esse e-mail de madrugada, pessoas que estão, nossa, que legal, você está trabalhando de madrugada, quanto engajamento, quanta produtividade, quanta motivação, você vestiu a camisa efetivamente. Talvez trabalhar muitas horas não seja o sinônimo de produtividade. Aliás, não é produtivo você trabalhar mais do que aquilo que você precisa trabalhar. Às vezes a sobrecarga de trabalho ela está nesse lugar de valorização daqueles que trabalham enquanto outros dormem, sabe? É um pouco essa cultura. Eu trabalhei em muitos lugares assim, né? Onde fazer mais é ser mais produtivo. Quanto mais você faz, mais engajado você mostra estar. Quanto mais você faz, mais as pessoas vão te valorizar e assim por diante. Uma segunda realidade onde a gente pode encontrar essa fonte da sobrecarga é a própria falta de organização e planejamento da empresa. A falta de processo, a falta de estrutura muitas vezes, a falta de clareza sobre os propósitos, a falta de definição de objetivos claros de equipe, de metas, de coisas que a gente que é o core business da empresa muitas vezes, né? Isso acaba atrapalhando a nossa organização, o nosso planejamento das atividades diárias, das atividades semanais, mensais, as metas. É mais difícil escolher quando você não tem clareza para onde você está indo, né? E na empresa é a mesma coisa. Isso pode impactar muito a organização e o planejamento individual, mas muitas vezes existe uma falta de organização e planejamento individual. Às vezes a empresa dá as condições, tem os processos, mas nós como indivíduos não nos organizamos. Não temos diligência sobre as nossas tarefas, sobre os nossos projetos, sobre o que é e que não é prioridade, sobre a definição muito clara dos limites que nós precisamos ter e que nós
deveríamos comunicar, os acordos de comunicação que a gente precisa fazer, a forma como a gente organiza o nosso dia, executa as tarefas do nosso dia. Então, essa falta de organização, essa falta de planejamento individual acaba atrapalhando todo o processo e a gente acaba se sobrecarregando, porque se eu não faço da melhor forma possível o meu trabalho, se eu não consigo ser produtivo efetivamente, fazer aquilo que precisa ser feito de forma eficiente e fazer aquilo que realmente é essencial e não ficar ocupado o dia inteiro, eu posso me sobrecarregar, porque a ordem que eu faço as tarefas, talvez, às vezes, possa me fazer perder tempo. E quando eu perco tempo, é natural que eu me sobrecarregue. As tarefas vão chegando, elas vão sendo empilhadas, e uma vez que elas são empilhadas, eu não consigo mais dar conta. E aí eu me sobrecarrego. E, naturalmente, uma das principais saídas que nós temos é vamos trabalhar mais horas, vamos trabalhar até de madrugada, eu produzo melhor à noite, porque à noite está todo mundo dormindo, e aí a gente entra em colapso, em parafuso. E aí a gente vai chegar naquela escada de exaustão, que eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, onde o final dela é, de fato, a possibilidade, infelizmente, de se ter um burnout, por exemplo. Então, falta de organização e planejamento individual. A falta de organização e planejamento da empresa impacta, mas a individual também. Então, precisa ficar atento com isso. Um terceiro fator que nos gera sobrecarga de trabalho, e de fato nós não temos controle muitas vezes sobre isso, é a eventual redução de equipe. Às vezes o trabalho de 2 pessoas é passado para uma, e sim, tem empresas que acabam fazendo isso por uma questão covarde, eu diria. Vamos, já que está todo mundo precisando de emprego, o trabalho que 2 pessoas fariam, deixa só uma fazer. Isso nos gera 2 coisas. Isso pode nos gerar a oportunidade de entender que trabalho que precisa ser feito e como o trabalho deve ser feito. Um dos mantras mais legais que eu aprendi ao longo do tempo estudando produtividade, estudando essas questões de gerenciamento de tempo, de escolhas, de priorização, é uma que está no livro Effortless, do Greg McCall, o autor do livro Essencialismo. Ele coloca nesse livro, Sem Esforço, uma pergunta norteadora, que é, ao realizar uma tarefa, perguntar-se, como eu posso realizar essa tarefa de um jeito mais fácil? Quando você se depara com dezenas de tarefas e você continua fazendo do mesmo jeito, sempre as mesmas tarefas, será que não seria possível fazer as tarefas de um jeito mais eficiente, mais fácil, mais simples? É uma pergunta, é uma provocação, uma reflexão. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes aquilo que você está fazendo já é o melhor jeito possível. E como a equipe está reduzida, você acaba se sobrecarregando. Isso é um problema. Isso pode gerar sobrecarga de trabalho, sim. Eu não estou querendo justificar as atitudes das empresas. Eu quero que você entenda um pouco sobre as oportunidades que, eventualmente, você pode ter ao ter que tocar várias coisas. Vai precisar tocar uma coisa de cada vez, sem dúvida. Mas até que ponto a gente também... só culpa, né? Só joga a responsabilidade para o outro. Às vezes a redução de equipe ela vem por uma necessidade de contexto, uma necessidade da empresa, e você foi escolhido ou escolhida para ficar na empresa. Às vezes é uma covardia de falar, vamos demitir para ter mais lucro e deixa que uma pessoa faça o trabalho de 2. Isso pode acontecer. Não quero nem entrar no juízo de valor se é certo, se é errado, se isso acontece ou não acontece. Eu já vi acontecer muitas vezes, mas fato é que isso pode acontecer. E você pode se ver com uma sobrecarga de trabalho contextual, mas que você pode tentar tirar um coelho da cartola aí, de tentar fazer melhor as coisas. Um outro ponto, uma outra fonte, né, da sobrecarga de trabalho é a pressão por resultados. Quando a gente fala de mercados competitivos, e a maioria dos mercados é competitivo, a gente muitas vezes perde, a gente como líderes e também profissionais, colaboradores individuais, às vezes a gente fica na ânsia de querer alcançar mais participação no mercado, bater as nossas metas, e a nossa tendência natural parece ser sempre para encontrar uma solução, eu preciso fazer mais. Para eu bater as minhas metas, eu preciso ir além, e o nosso ir além tem a ver com fazer mais, e não fazer melhor. Se nós trocarmos um pouco essa nossa intenção de, se eu preciso bater as metas, eu não preciso fazer mais daquilo que eu faço se eu ainda não bato as metas. Eu preciso fazer melhor do que eu faço para que no mesmo tempo que eu uso hoje para não bater, eu bata. Eu faça melhor. Se eu quero fazer mais gols, não significa que eu vou ter que ficar chutando muitas vezes. Significa que eu tenho que chutar da maneira certa. Se eu chuto da maneira certa, eu posso chutar menos vezes. Eu não preciso efetivamente dar 10 chutes para fazer 2 gols. Eu posso dar 2 chutes e fazer 2 gols, se aumentar a minha eficiência e a minha eficácia.
Então, a pressão por resultados, ela pode nos colocar numa situação de pressão. É muito interessante, porque ontem eu estava jogando xadrez com um amigo, e a gente estava brincando mesmo, né? E a gente estava jogando sem tempo. É interessante como a pressão nos faz tomar decisões, às vezes, erradas. Se nós não estamos muito concentrados naquilo que nós estamos fazendo, no porquê nós estamos fazendo. A gente estava jogando xadrez, era um jogo, uma brincadeira. Mas é um jogo muito legal, porque você pensa, você se dá o tempo para pensar. E a gente jogava, e eu estava vencendo o jogo. As jogadas que eu tinha feito, elas tinham colocado esse meu amigo em uma situação onde qualquer movimento dele, eu estava 2 rodadas de dar um checkmate nele. Qualquer movimento que ele fizesse. E aí, de repente, um terceiro amigo chegou e ele colocou um relógio. Ele baixou no celular, né, um app com um relógio do xadrez. E esse relógio do xadrez, não sei se você já jogou xadrez, eu não sou muito bom de xadrez. Se você jogou xadrez, é assim, você joga, você define um tempo ali do jogo, né, sei lá, 10 minutos. Aí vem 10 minutos para cada lado. Você joga e bate no relógio. Aí ele vai contando o tempo de um lado para o outro. O que acontece? Quando você coloca o fator tempo, você coloca um elemento de pressão para você tomar uma ação. Então existe uma pressão envolvida. Foi bizarro o que aconteceu. Foi bizarro. Eu estava vencendo o jogo, ele colocou o relógio, esse meu amigo jogou, pum, apertou, veio para mim, o tempo começou a parar, a passar, e eu queria pensar na jogada. E eu tinha tempo para pensar, mas eu induzi que eu deveria ir rápido, porque tinha um tempo correndo, e na verdade o tempo estava sendo regressivo, era ainda mais pressão. O que aconteceu? Eu quis fazer a jogada rápido. Eu quis falar, não, preciso fazer a jogada. Foi meio intuitivo o que eu fiz. Foi uma coisa meio repetitiva. Não, se eu tenho pouco tempo, fazer rápido. Aí eu fiz uma jogada. Nessa jogada eu perdi o jogo. Eu perdi o jogo numa jogada por pressa, porque existia uma pressão por um resultado ali. Qual era o resultado? De fazer a jogada no menor tempo possível. Então, o quanto essa pressão por resultado tem nos feito trabalhar mais, trabalhar de forma errada, às vezes, para tentar atender uma expectativa ou para tentar superar uma meta. Isso pode estar acontecendo com você também. Isso acontece comigo. A gente precisa ficar atento. E um último ponto que pode nos gerar a sobrecarga é o advento da tecnologia, a tecnologia como um todo, né? A tecnologia, especialmente quando a gente fala de grupos de WhatsApp, de notificações que a gente recebe no celular, às vezes no nosso celular pessoal, e a gente está aí 24 horas por dia conectados. Mesmo que a gente coloque no modo avião, as notificações vão chegando eventualmente, você está preocupado, essa sensação de que você está disponível, né? Mesmo com horários muito combinados, mas nos colocar nessa posição de estarmos sempre disponíveis não nos faz desconectar mentalmente do trabalho. Às vezes a gente não está fazendo alguma coisa no trabalho, mas a gente está conectado mentalmente. E ao não conseguir se desconectar mentalmente, a gente continua pensando no trabalho. E esse é um grande problema, porque isso vai gerando sobrecarga mental. Mas fato é que o excesso de trabalho, ele é natural. Então, quando eu trago esse tema de como lidar, como gerenciar com a carga excessiva de trabalho, ela pressupõe uma realidade imutável, de que haverá muito trabalho. Por que haverá muito trabalho? Porque cada vez mais a gente tem sido mais desafiado nas organizações, cada vez mais a liderança é mais cobrada, cada vez mais o aumento de trabalho, de demanda, de volume de tarefas aumenta, a pressão por resultados aumenta cada vez mais. E a gente pode cruzar essa linha tênue de uma maneira não desejável, que é perder a nossa produtividade, perder a nossa eficiência, perder o nosso tempo. E isso naturalmente vai fazer a gente perder a nossa vida fora do trabalho. E a ideia de gerenciar a carga de trabalho é para que, de fato, a gente consiga ter tempo para o trabalho e tempo para a vida pessoal. Para que a gente consiga, de fato, manter e aumentar a nossa produtividade, ou seja, a nossa eficiência, juntamente com a nossa eficácia, fazendo o que precisa ser feito na direção dos objetivos e metas que nós temos e que a empresa tem também, quando a gente está dentro do trabalho, para conseguir fazer sobrar tempo. E uma vez que nós temos mais tempo, a gente tem uma série de possibilidades, tanto dentro quanto fora do trabalho. Na semana passada, eu fazia uma mentoria com algumas pessoas que eu treinei há um mês atrás. E a gente conversava sobre, a partir da aplicação do método, do Trajetória Smart, que é um método que eu ensino para organização, para priorização, para aumento do foco e comunicação, melhoria de produtividade dentro do ambiente de trabalho, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho no tempo que a gente tem. E eles falavam, eu perguntava sobre quais foram as principais conquistas ao aplicar o método durante um mês, e 2 deles me expuseram a mesma coisa. Eles falaram assim,
É interessante, porque eu não tinha tempo, eu saía sempre mais tarde, e agora eu faço o meu trabalho em menos tempo. Então, gerou o efeito colateral de se fazer o trabalho em menos tempo. E aí eles me perguntavam, Stênio, e agora? Uma vez que eu tenho mais tempo dentro do trabalho, um deles falou até, eu tenho a sensação de que eu deveria estar fazendo coisas. Eu tenho a sensação de que eu deveria estar pedindo mais trabalho. Ou seja, que eu deveria estar focado, no caso dele, em tarefas execucionais. Eu disse para ele, cara, o que eu faria? Porque foi o que eu fiz na minha vida inteira. Isso me gerou promoções, isso me gerou ganho salarial, enfim. O que eu faria? O que eu fiz? E eu falei para ele, eu usaria esse tempo para gerar valor na empresa, pegar algum problema que ninguém está resolvendo e ir atrás da resolução desse problema, de novas possibilidades para resolução, para criação de um novo processo, para gerar valor, agregar valor à empresa que você trabalha, porque até quando sobra tempo para a gente dentro do trabalho, a nossa tendência é nos ocuparmos, com a falsa ideia de que estar ocupado é ser produtivo, com a falsa ideia de que quanto mais eu faço, mais produtivo eu sou. O quanto isso tem sido verdade na sua vida. O quanto você tem se ocupado e depois dessa ocupação e da execução, muitas vezes até fora do horário de trabalho, você fala, nossa, que semana produtiva. Eu não sei muito o que eu fiz, mas eu fiz coisa pra caramba. O quanto tem sido assim com você? E uma vez que nós temos mais tempo, até porque nós organizamos também a sobrecarga fora do trabalho, né? O quanto a gente tem aproveitado o nosso tempo para ficar com os amigos, para fazer as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, para, sei lá, passar um tempo sem fazer nada, lendo um livro, curtindo o dia. Há muitas possibilidades quando o tempo se abre nas 24 horas. Então, eu listei algumas coisas que nós podemos fazer de forma prática para que nós possamos gerenciar melhor essa carga, que tende a aumentar. Não quero ser o mensageiro do apocalipse aqui, mas eu queria que você pensasse que algumas coisas não estão no seu controle. Nem tudo está no seu controle. Ser demandado por tarefas, ser demandado de urgências, de novos trabalhos, novas metas, parece ser algo inevitável. Mais reuniões. Agora, a ideia aqui é focar naquilo que você tem controle. Então, eu elenquei algumas coisas importantes, 8 grandes coisas, que eu acho que dá para a gente começar a gerenciar melhor, né? Uma vez que nós temos muitas coisas. A primeira delas é algo que é a base para mim, é a base da organização, do planejamento, que é de fato nós termos as nossas tarefas, as nossas demandas, os nossos projetos organizados. E eu insisto, repito de forma até didática, ou com a intenção didática, nós precisamos ter controle sobre as nossas coisas. Coisas, entenda aqui tarefas e demandas. Nós precisamos saber o que está acontecendo, até para entender o tamanho do problema. Se nós temos muitas tarefas, nós precisamos entender quanto é esse muito. Então a gente precisa organizar as nossas tarefas. Seja com uma lista de tarefas físicas, seja com um planner, seja com o backlog de vida que eu ensino para os alunos do Trajetória Smart, não sei. Mas o que você vai fazer é organizar as suas tarefas. Da melhor forma possível, da forma como você encontrar ser a melhor saída. Existem várias formas de fazer isso. Eu tenho a minha, os meus alunos repetem essa forma e funciona. Né? Até esses 2 alunos aí da mentoria que eu falei, que observaram que tiveram mais tempo, né, livre dentro do trabalho, inclusive, aplicaram a forma que eu ensino. E é uma forma que é efetiva. A partir do momento que você organiza, a segunda parte é você priorizar. Priorizar significa fazer o que precisa ser feito. Meu Deus, isso é libertador quando você entende a diferença do que precisa ser feito e do que você quer fazer. Existem várias coisas que eu quero fazer, mas que eu não preciso fazer. Pelo menos não preciso agora, não preciso no curto prazo. Eventualmente, eu gostaria de fazer algumas coisas para o meu trabalho, uma melhoria de processo, um novo relatório mensal, mas que não é importante e nem urgente. É algo que está na minha cabeça, é desejável. Mas eu muitas vezes escolho fazer isso, coisas que eu quero fazer, na frente de coisas que eu preciso fazer. E às vezes eu não faço o que eu preciso fazer porque é chato.
Eu falava sobre isso no vídeo ainda dessa semana, sobre procrastinação. A procrastinação também vem muito desse lugar, de querer fazer só aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Isso não tem sentido. Isso parece ser um pouco infantil até. E nós caímos nisso. Estou dizendo nós porque eu também caio muitas vezes. A gente precisa se concentrar naquilo que é essencial. Essencial. E lembrar, cara. Lembrar que precisa fazer o que precisa ser feito. Precisa, não só o que eu gosto. E também aprender a dizer não. E aprender a dizer não significa também comunicar o porquê você não consegue entregar aquilo ou fazer determinada atividade. Porque muitas vezes a gente só diz não, ou tem medo de dizer não, e isso acaba nos sobrecarregando também. Quando a gente aprende a dizer não, quando a gente aprende a se posicionar, quando a gente aprende a ter clareza, e o não ele vem muito desse lugar de saber o que eu tenho, saber o que é prioridade e comunicar aquilo. É o primeiro e o segundo passo juntos para que gere o terceiro de uma forma muito mais natural. Então, se eu organizo as minhas tarefas, se eu sei priorizar e fazer aquilo que precisa ser feito, naturalmente eu aprendo a dizer não. É mais fácil dizer não. Eu não preciso de uma fórmula mágica para dizer não. Claro que existem templates, existem boas práticas de comunicação não violenta, inclusive, que vão te ajudar a dizer não, que vão te ajudar a negociar de uma forma melhor. Mas é importante você antes organizar muito bem as suas tarefas e priorizá-las. Uma vez que existe a sobrecarga, um quarto ponto importante aqui é nós enxergarmos os padrões. Uma das coisas mais legais que eu descobri na minha trajetória profissional, no começo era muito tenso, assim, tipo, muita tarefa, eu não sabia como organizar as coisas. Não sabia, era muito difícil. Porque era coisa que chegava o tempo inteiro, era imprevisto o tempo inteiro. E uma vez um amigo meu virou para mim e falou assim, no trabalho, o Vini, ele falou assim, Stênio, você já reparou que imprevisto é previsto? Quando ele falou isso para mim, abriu um mar de possibilidades. Eu falei assim, peraí, se alguns imprevistos aqui são previstos, deixa eu observar, fazer uma meta-análise do meu trabalho. Deixa eu olhar como eu toco o meu dia e entender onde estão os imprevistos, entender onde estão os padrões. Uma vez que eu entendo os padrões de imprevisto, eu começo a antecipá-los. Exemplo, dentro da agência, eu percebia que as tretas, os imprevistos aconteciam de quinta e de sexta, a partir das 4 da tarde. Parecia que era o final da semana, as pessoas lembravam que tinham que entregar um monte de coisa e começava a correria. Então eu lembro claramente assim que eu organizava a minha semana para que quinta e sexta-feira, após o almoço, eu tivesse livre, sem reuniões, sem tarefas muito profundas. Claro que 100% do tempo não dá para fazer isso, mas eu já entendia que o padrão era aquele. De segunda-feira era muito tranquilo, nunca tinha imprevisto de segunda, porque as pessoas estavam começando a semana, não tinha treta acontecendo. Então eu planejava para que eu tivesse aqueles períodos livres. Então, observar padrões. Fique obstinado, obcecado por observar padrões, os padrões dos imprevistos, categoriza. Esse tipo de imprevisto acontece assim. No meu mercado, quando você começa a trabalhar em determinado contexto, em determinado mercado, você começa a perceber os padrões do mercado. Todo mercado, toda empresa, todo mundo corporativo, não importa qual área, tem um padrão. Existem padrões o tempo inteiro. Você não precisa ser um grande mestre para descobrir isso. É só você perceber, aumentar a sua percepção. Tá? Definir, observar padrões. O quinto e o sexto ponto são importantes porque eles têm a ver com algo antinatural no mundo corporativo, que é definir limites de horários, de carga de trabalho. Lembra, a gente é diferente uns dos outros. Eu tenho uma velocidade diferente da sua, eu tenho uma capacidade de aguentar um tipo de carga diferente do seu, não estou nem dizendo que é maior ou menor, mas a gente tem características diferentes de trabalho. E tá tudo bem, é assim mesmo. E o sexto ponto é fazer pausas. A questão da pausa, ela é muito falada, assim, e é importante repetir, porque o nosso cérebro, ele aguenta permanecer focado mesmo, em estado de flow, até 90 minutos. Algumas pessoas, é de 20 minutos a 90 minutos. Então, algumas pessoas conseguem até 20 minutos, né, e depois se desfocam, algumas têm um foco maior e conseguem até 1h30. Mas a partir de 1h30, 90 minutos, o nosso foco começa a cair, ele é flutuante mesmo.
E para nós permanecermos focados, nós precisamos ter essas oscilações de foco. Então, eu permaneço muito focado durante 1h30 em determinada coisa, depois eu preciso fazer uma pausa, desfocar. Desfocar para focar. É como se a gente estivesse na academia, a gente faz lá 12 repetições. Eu não posso fazer, se eu vou fazer 3 séries de 12, eu não posso fazer 36 repetições de uma vez. Eu preciso fadigar o músculo, descansar 1 minuto, fadigar o músculo, descansar 1 minuto, fadigar o músculo. É a mesma coisa com o cérebro. A gente fica lá 1h30, porque o cérebro é um músculo no final das contas, né? A gente está treinando, ele vai se desenvolvendo. Ele não cresce, ele já cresceu, mas ele não cresce mais sobre tamanho, não é sobre tamanho, mas sobre conexões neurais. Então eu dou um estímulo, eu fadigo esse cérebro por 1h30, eu preciso dar um descanso de 15, 10 minutos para outra fadiga de 1h30. Não adianta a gente falar, se eu consigo me concentrar 90 minutos, então eu vou fazer 3 tempos de 90 direto e depois eu descanso 45 minutos. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu preciso a cada 1h30 dar uma pausa de 15, 10 minutos. É importante para você manter o foco. E isso tem a ver também com o 7º ponto, que é cuidar da sua energia. Cuidar da sua energia física, da sua energia mental, da sua energia emocional, do que é biopsicossocial, né, como o Viktor Frankl traz. E quando a gente consegue cuidar da nossa energia, a gente consegue viver aquilo que o Tony Schwartz traz no livro Envolvimento Total, né, que é de começarmos a nos transformar nesses atletas corporativos de alta performance. Né, aqueles que conseguem administrar bem as energias para colocar foco, intenção, intensidade no momento que precisa ser colocado. E um último ponto que eu acho fundamental e super relevante nesse momento é a gente usar a tecnologia, sim, mas a nosso favor. Do ponto de vista de automação, o que pode ser automatizado aqui no meu trabalho? Às vezes alguma ferramenta. O que já pode ser criado de checklists para que a gente aumente aí a velocidade e diminua um pouco o esforço do trabalho diário, algumas coisas são repetitivas, cria um checklist já para fazer mais rápido. Quais são as ferramentas de produtividade que a gente pode usar? A gente hoje tem centenas de ferramentas de produtividade. E a gente pode, a partir do conhecimento e da nossa adaptação na melhor ferramenta que nos habituaremos ali, de melhorar o nosso dia a dia, usar a tecnologia ao nosso favor. Sempre aquele ponto de atenção sobre o WhatsApp, né? Super desorganizado, super bom do ponto de vista de velocidade, do ponto de vista de facilidade, mas sempre aquele cuidado especial de não transformar aquilo para você não morar ali, né? Para você viver naquele mundo de WhatsApp que não vai fazer bem para a sua saúde mental também. Então, a sobrecarga de trabalho ela é inevitável. E nós precisamos encontrar ferramentas para administrar. E a melhor ferramenta é a gente se organizar, a gente fazer aquilo que está no nosso controle. Se nós fizermos o que está no nosso controle, se nós definirmos limites claros, se nós entendermos o que é prioridade e o que não é, e cuidarmos da nossa energia, das nossas pausas no trabalho, da nossa energia, a gente tende a lidar melhor com esse excesso. E esse é o ponto. Lidar melhor com o excesso. O que vem de fora pode ser mais excesso, mas a gente não se sobrecarregar nós mesmos. Acho que esse é o recado no final do dia. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas que precisam lidar também com uma sobrecarga de trabalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, é importante para que esse canal continue crescendo como está e nós consigamos ajudar mais profissionais do mundo corporativo que hoje se sentem sobrecarregados, que sentem que não conseguem ter tempo fora do trabalho e nem no próprio trabalho. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês.